eu, Elton, enfrento um câncer. Tudo começou em 2000, na verdade tudo começou em 2025, não, começou antes, né? Eu tive um câncer de língua, operei em 2025, com 6 meses de operado, esse câncer voltou. E aí eu precisei operar novamente, isso agora, em março. E agora, na semana que vem, eu vou começar o tratamento com a radioterapia, tá? Então eu estou passando nesse momento por essa turbulência do câncer, apesar de não parecer. Mas operar 2 vezes a língua, perder 2 partes, foi muito traumático para mim. Eu fico com muito medo de não conseguir mais falar, né? E eu tô tendo ainda um pouco de dificuldade de falar. E quando ele apareceu, parecia uma afta. A dor, uma dor muito grande que eu sentia, e era uma dor parecida com uma dor de afta. A aparência dele também era de uma afta. E com o tempo foi crescendo. Então, desse processo de dor, de tratar como afta, de ir no médico, várias vezes no médico, tratar como afta, foi 2 anos praticamente. E até que eu tive um atendimento no SUS muito bom, onde o médico ele identificou, né? E ele solicitou uma biópsia. Então, em março de 2025 saiu o resultado da minha biópsia, depois de 2 anos, né? Mas eu achava, esses médicos que eu estava indo não estava conseguindo identificar, eram médicos do meu plano. E quando eu fui no SUS, eu fui muito bem tratado, tive um encaminhamento no mesmo dia para um especialista, onde foi feita a minha biópsia. Quando saiu o resultado da minha biópsia, foi assim, eu fiquei sem chão. E aí depois tive o encaminhamento para o hospital que eu fiz a cirurgia. Aí eu fiz a primeira cirurgia em junho de 2025 e depois a gente vai fazendo um acompanhamento. Fiz a retirada dos linfonodos do pescoço também, operei o pescoço e a língua. E dentro desse período, quando foi no início desse ano, eu tive recidiva. O que é recidiva? Quando o câncer volta no mesmo lugar, o mesmo câncer. E recidivou muito rápido, ele começou a crescer muito rápido e eu precisei operar novamente. E aí agora, no dia 10 de março de 2026, eu operei pela segunda vez, uma boa parte, sabe? Eu tive muito medo porque eu trabalho falando, né? E tem todo aquele processo do pós-cirúrgico, alimentação muito difícil, só líquido. E tudo isso poderia ter sido evitado. Por quê? Por que poderia ter sido evitado? Em 2 momentos. Em primeiro lugar, lá no início, assim que surgiu a lesão, eu fiquei tratando como se fosse afta. Depois de muito tempo assim que não melhorava, que eu fui pesquisar na internet, afta que não melhora, eu vi que com 2 semanas, se uma afta ultrapassar 2 semanas na sua boca, você tem que ir para o médico, um estomatologista. Ou algum outro médico, corre para o médico, vai para a clínica da família. Mas existe uma outra forma que eu poderia ter evitado isso. E tudo começou em 2002, quando eu tinha 16 anos e comecei a fumar. Eu era fumante e não preciso dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Anos e anos fumando
e eu não conseguia parar. Foi o que me levou a ter um câncer na língua. E eu só consegui parar, foi muito difícil parar, porque eu parei quando saiu o resultado da minha biópsia, eu entrei em pânico, e o vício do cigarro é uma coisa assim maligna. Então assim, uma coisa que eu vou dizer pra você, se você nunca teve contato com cigarro, graças a Deus eu nunca mais vi cigarro na minha vida. Graças a Deus eu consegui parar para nunca mais voltar. Também depois disso, né? Mas é que fica um alerta. Eu falo sobre isso porque se você fuma e você ainda não teve um câncer, você tem a oportunidade de parar sem prejuízo. Eu tive que parar, obrigado, depois que o meu corpo já estava danificado. E é um dano que afeta a minha fala, afetou a minha vida. Eu vou fazer radioterapia. Radioterapia, assim, é mais tranquilo do que a quimioterapia, mas também é uma terapia também é agressiva, tá? E operar 2 vezes foi muito difícil, foi muito desafiador, foi transformador na minha vida também. Me virou muitas chaves, tá? Porque quando a gente tem uma doença grave, a gente vira muitas chaves. Quando a gente passa, eu nunca tinha passado por uma cirurgia na minha vida. Então eu tive pânico, eu achei que eu ia morrer, aceitei que eu ia morrer, fiquei feliz, né, achando que ia estar do outro lado. Aí eu acordei e, nossa, não acredito, eu sobrevivi. E eu não tinha me preparado para o pós-operatório, porque é muito difícil um pós-operatório, principalmente um pós-operatório de câncer, que você operei pescoço, operei língua, sabe? Foi tudo muito difícil, e tudo isso poderia ter sido evitado se eu nunca tivesse fumado, ou se pelo menos eu tivesse conseguido parar antes, porque tive muito tempo para poder parar. Eu tive tempo, muito tempo, e eu não parei. Não parei, só parei quando veio o câncer. Então, se você tem a oportunidade de parar antes de vir alguma coisa assim, para. Se você nunca fumou, nunca fume. Por mais que a vida esteja difícil, por mais que tudo seja muito louco e você pense que você é invencível, porque é assim que a gente pensa quando a gente é mais jovem, quando a gente é adolescente. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Não, eu juro, eu falava assim, não, tem gente aí que fuma até 80 anos e morre, não morre disso, não morre de câncer por causa de cigarro. Tive o meu câncer aí jovem, ainda novo. Poderia ter morrido, não sei se eu vou sobreviver, porque eu não sei se eu vou conseguir superar. Eu fiquei muito tempo com esse câncer. Se eu tivesse detectado no começo, mas porque ninguém fala disso. Quem é que fala que se uma afta durar mais de 2 semanas na sua boca, ela pode ser um câncer? A gente não quer nem pensar nisso. A gente precisa de pensar em câncer. A gente precisa de falar, a gente precisa dialogar, precisa de conversar. Precisa conversar, precisa falar sobre câncer. E isso ajuda quem está passando pelo processo, porque durante o meu processo, que eu fiquei muito perdido, outras pessoas que estavam passando, outras pessoas que já tinham passado, quando me contavam, compartilhavam comigo aquilo que estavam passando, aquilo que já tinham passado. Tinha uma vizinha que se tratou, já tinha terminado, né, um tratamento com câncer há pouco tempo, e ela falou muitas coisas, né, trocou essa história comigo. Isso foi muito acolhedor, muito bom saber ela vindo falando, né, calma, que isso vai ser tranquilo, vai ser assim, me relatou todo o processo dela, e isso me deu muita tranquilidade. E teve pessoas também no trabalho que estavam passando pelo mesmo processo que eu, né, só que em outras partes do corpo,
que também trocaram informações comigo que me deixaram muito tranquilo. Então por isso eu acho muito importante, eu que estou passando por esse processo hoje, falar com vocês. Hoje eu fui no hospital fazer um acompanhamento, porque na semana que vem eu vou começar a radioterapia. E dentro da espera eu encontrei 2 pessoas que eu conheci do nada, estavam lá esperando o mesmo cirurgião que eu. Essas 2 pessoas também tinham operado a boca. Uma senhora de idade que operou a língua também, e um senhor também que tinha operado, no caso ele teve um câncer na boca, né? A lesão apareceu na boca, cresceu e deu por dentro também. Então assim, 2 pessoas recém-operadas de câncer de boca, cabeça, pescoço. É muito comum. Então, como eu já operei há 1 ano atrás, eles operaram agora, em abril. A senhora estava muito nervosa e começamos a conversar. Ela me perguntou algo, o que era, se eu estava ali para mim mesma. Eu falei que era, que eu tinha operado, o que eu tinha operado. Ela, nossa, eu operei também a língua. E eu comecei a contar como foi, calma, tranquila. Ela estava muito tensa, porque ela está no início do processo. E ela provavelmente não conhece outra pessoa que também teve câncer de língua, né? Ela não sabe o que vai acontecer com ela. E aí eu falei tudo com ela, eu tava com medo porque apareceu uma outra lesão. E ela tava com medo dele ter voltado, câncer. Eu, calma, você vai falar com ele, vai mostrar pra ele e vai ver. Fica tranquilo, eu já operei 2 vezes, tô aqui falando, mas talvez não seja nada, mas é bom você ter vindo. Tudo de diferente que aparecer com a gente tem que ir na mesma hora, no mesmo dia, falar com o médico. Essa troca sabe, ver que essa troca de experiências me ajudou no meu processo. E eu estar aqui falando com você pode estar ajudando você no processo, se você estiver passando. Se você for uma pessoa que, graças a Deus, não tem nada, vai ter a consciência de que a gente pode evitar muitas coisas, muitos tipos de câncer. E a gente pode fazer os exames, né? Se cuidar, se você enfrentar isso como uma possibilidade, aí você tá bem. Se você ignorar a existência desse problema, se você não falar sobre, se você não... Acontece, aí vai acontecer, porque doença não dá em poste, entendeu? Mas se ela tá acontecendo com você, saiba que é possível de curar. O tratamento pode ser difícil, mas quando você passou por tudo, eu ainda não passei por tudo, eu estou no processo, mas eu já tenho 1 ano aí nessa luta, mais de 1 ano nessa luta, sabe? E já passei por períodos assim de desespero, já chorei, já pensei que eu ia morrer, já pensei que eu não ia falar, que eu ia perder o órgão inteiro. Eu tive o medo de perder a minha língua inteira nesse processo, né? Tive medo dos tratamentos, tive muito medo. E virei muitas chaves na minha vida. Chave sobreviver, que eu sempre falo aqui, né? Você viver, você ser você olhar a vida com gosto, você ser grato pela vida que você tem, porque ela é muito preciosa e ela é maravilhosa. Sobre ser grato, porque Deus tem cuidado de você, porque você está saudável. E se você tem a oportunidade de parar com algum hábito que pode trazer um prejuízo na sua saúde, pare imediatamente, não pense, apenas pare. E se você pode fazer acompanhamentos para poder detectar com antecedência, para você, é bom você fazer um exame, e aí quando o médico me fala assim, tá tudo maravilhoso, não tem nada, é melhor você fazer um exame assim,
do que aparecer, você esperar aparecer alguma coisa para você fazer exame e descobrir que tem algo que já está avançado. É muito melhor você fazer exames que detectam alguma coisa pré-cancerígena ou verifica que você está bem, não tem nada. É chato, né? A gente tem que marcar todo ano fazer um exame, né? Tem exame que não precisa nem ser todo ano, mas a maioria é todo ano, né? Luz de próstata é todo ano, mama é todo ano, colo de útero é todo ano. Só a colonoscopia que vai depender de pessoa para pessoa, né? Pelas minhas pesquisas. E de boca, você, eu acho que pode ver uma vez por ano também. Agora, se você fuma, você tem que ver isso, sei lá, de 6 em 6 meses e tentar parar. Na clínica da família, nos postos de saúde, tem apoio para você parar de fumar. Tem grupo de apoio, tem tratamento disponíveis, fazem tratamento. Se você não quiser ir numa clínica da família próxima de você, você pode ir no médico mesmo do seu plano de saúde, se você preferir. Marca o psiquiatra, conversa com o psiquiatra, porque a ajuda psiquiátrica, você tem medicamentos que você pode tomar para poder te ajudar a parar de fumar, que vai diminuir aquela ansiedade, né? Outras coisas que podem estar fazendo com que você tenha uma compulsão ali pela nicotina. E aí tem, né, vários tratamentos, tem aqueles do adesivo, tem tratamentos, tem também medicamentos que você pode tomar por um período, né, que aí o psiquiatra vai passar, por isso que é bom. Tá difícil, você quer parar, ou você nem quer parar, mas você, nossa, meu Deus, eu acho que eu preciso pensar em parar, mas eu não consigo. Marca um psiquiatra ou vai numa clínica da família. Conversa, fala que você não consegue, que é difícil, que você já tentou e a compulsão é muito grande. Então vai ter uma ajuda, precisa de ajuda médica. Todo vício precisa de ajuda médica. Vício em álcool, vício em drogas entorpecentes e em cigarro, principalmente o álcool e cigarro, que são muito normalizados na sociedade, que as pessoas utilizam, né? São drogas legais, então as pessoas não veem isso como, tipo assim, parar de fumar ou parar de beber como algo que precisa de um tratamento. Não precisa. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento, de acompanhamento médico para você conseguir, senão você não consegue. Algumas pessoas conseguem parar sozinhas, mas é muito difícil. Muito difícil. E tem algumas pessoas que realmente não conseguem mesmo, do próprio organismo, essa predisposição a vícios. E aí acabou sendo com cigarro, acabou sendo com uma bebida, com algo que foi oferecido a você quando você ainda era muito jovem, não tinha, né, esse esclarecimento, né, sobre saúde. Nem pensava nisso, que foi o que aconteceu comigo. Minha vida era uma loucura. E ao mesmo tempo também me trouxe muitos aprendizados, viradas de chave. Eu não posso jogar essa experiência fora, porque poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitada, mas já que não foi, o que eu posso levar disso? Muitos aprendizados. E é isso que vai acontecer com você também. Se você estiver passando por isso, você vai levar muitos aprendizados, você vai ficar bem, tudo passa e tudo fica bem. Depois de toda a tempestade vem a bonança, vem o sol. Depois das nuvens, a gente tem o sol brilhando, a gente tem luz, a gente tem estrelas no céu limpo, maravilhoso, azul para você, que vai além dessas nuvens que estão cobrindo nesse momento o céu. Vai se abrir, tudo vai passar e tudo vai ser uma memória, chaves viradas, sabedoria, aprendizado, e vai ser você dando um valor para a vida, um valor para a vida, um valor para as pessoas que você ama, um valor para cada momento que a gente tem com as pessoas que a gente ama.
se torna tudo tão especial, porque a gente passa a vida levando isso como se fosse muito comum. Mas não, é muito especial. Cada momento com as pessoas que nós amamos é muito especial. Tudo na nossa vida é muito especial. Então, sejamos gratos e vamos cuidar das nossas saúdes, né? Vamos cuidar da nossa saúde.